Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! É com muita satisfação que começamos agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Bom, mas antes, como nós sempre fazemos, vamos cumprimentar os nossos amigos que já estão aqui conosco, né? Nossa querida amiga Miriam Becker. Oi, Miriam, tudo bom? Boa tarde, Silvia, a todos que participam desse estudo. Boa tarde, querida. Não esqueçam dos likes, né, Miriam? Sim, os likes são muito importantes para a nossa web rádio, poder crescer, né, cada vez mais e levar o conhecimento espírita a um número cada vez maior de pessoas, né? Muito bem. Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar propriamente o nosso estudo do dia, nós fazemos uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão aqui conosco agora e aqueles que irão acompanhar o nosso estudo mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhem esta prece de abertura, ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos aproveitar ao máximo tudo que será dito e estudado aqui na tarde de hoje. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, começa agora, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Muito bem. Bom, vamos então pegar o nosso livro e abrir na pergunta de hoje, né, que vai iniciar os nossos estudos, que é a pergunta de número 386, que fala justamente das simpatias e antipatias terrenas, né? Simpatias e antipatias terrenas. Por que será, né? Algumas vezes você nunca viu uma pessoa e você é apresentada para ela, ou você a conhece, e imediatamente surge uma afinidade enorme, né? Como se vocês já se conhecessem há muitos e muitos anos. Outras vezes ocorre justamente ao contrário, né? Você mal conhece a pessoa, foi apresentado, está em determinado local e a pessoa também está, e você sente um certo desconforto, né, com relação a ela. Uma antipatia gratuita que você não sabe por quê, mas você efetivamente não sente nenhum apreço, vamos dizer assim, né, para aquela pessoa. Por que será? A doutrina espírita nos explica, né? Então, vamos lá. Simpatias e antipatias terrenas. Dois seres
que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. Frequentemente, as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa, né? São espíritos que já se conheceram de outras existências e se estimaram em outras existências. Dois seres se aproximam um ao outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão, né? Bom, pode acontecer efetivamente isso, não é? Algumas vezes no nosso planejamento reencarnatório, dois espíritos afins planejam que vão se reencontrar numa outra existência e vão se casar e constituir família e tudo mais, né? Então, eles vão reencarnar e um dia, obviamente, eles irão se encontrar, né? E aí, quando se encontram, assim, aquela ligação imediata, né? Aquela afinidade imediata que se torna cada vez mais e mais forte, né? Isso é muito, muito interessante. A pergunta de Kardec, se dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se numa outra existência e se reconhecerem. Eles não se reconhecem, mas se sentirão atraídos fortemente um pelo outro, né? Ou seja, será um encontro efetivamente de espíritos e não de seres encarnados que vão se reconhecer como tendo vivido ou convivido numa existência anterior, ok? Bom, aí temos a pergunta de número 386, que é o seguinte: não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Depende. Depende, né? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos, né? Exatamente, porque se Deus não nos faculta recordar existências passadas, é porque é o melhor, né? É porque é o melhor para a gente. E se já existe afinidade entre esses dois espíritos, para que recordar vidas anteriores nas quais, muitas vezes, um pode ter magoado o outro, né? Um pode ter, mesmo se amando, pode ter feito alguma coisa que o outro não gostou, coisas assim. Para que relembrar, né? Porque às vezes a pessoa acha que vai relembrar tudo só de maravilhoso, né? Mas nem sempre é assim. Então, o ideal é que fique como está. Não se recorde de vida anterior nenhuma e que, já que surgiu, né, essa afinidade, que aproveitem nesta existência essa afinidade. Quando retornarem à vida espiritual, se for útil, irão recordar, não é, o que viveram em outra existência, né? Então, efetivamente, recordar nem sempre é o melhor, né? Na verdade, eu diria que recordar existências passadas é algo muito perigoso, que o melhor é não recordar. Vejamos, então, o que nos dizem aqui o Djalma Santos e a Ana Maria Spranger com relação a essa pergunta 386, né? Comentário dele. Os laços de amizade, de fraternidade e principalmente os de amor não se partem nunca, avançam muito além da vida, constituindo um patrimônio inalienável, que vai fazer parte do nosso acervo de aquisições espirituais. Esses encontros se verificam em todas as dimensões do universo, numa simbiose incrível de atração e afinidade, que com o tempo vão formar os verdadeiros laços de espiritualidade, né? Exatamente, são simpatias, são espíritos observando a nossa vida, né, hoje mesmo. As relações que nós temos com os vários amigos, conhecidos, não necessariamente uma relação
de amor homem-mulher, mas relações de amizade muito fortes que nós temos nessa existência, né? É muito provável que numa outra existência nós venhamos a nos encontrar e aquela amizade vai surgir fortemente outra vez, né? Fortemente outra vez, sem haver necessidade de nós recordarmos o que vivenciamos em vidas anteriores, né? Então, efetivamente, o que importa é a ligação, né? É o vínculo afetivo que une aqueles dois espíritos, e não recordarem ou não recordarem o que foram um para outro numa vida anterior, né? Vamos continuar. Pergunta agora de número 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Será? Será que quando eu sinto simpatia por alguém é porque eu já a conhecia de uma vida anterior? A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E os espíritos dizem que não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados, né? As afinidades existem, os interesses existem, sem necessariamente que o espírito tenham vivido experiências, né? Tenham se conhecido numa vida anterior. Quantas pessoas, né, têm os mesmos gostos, os mesmos interesses, e isso as une, não é? Então, não necessariamente nós precisamos ter tido uma vivência em comum numa outra existência, né, para que tenhamos simpatia um pelo outro, né? Quantas pessoas... Porque vocês vejam só, quantas pessoas, de repente, gostam de ler? Quantas pessoas, de repente, gostam de viajar? Né? Quantas pessoas gostam, de repente, de animais, uma coisa ou outra, né? E têm interesses em comum. São esses interesses em comum que vão aproximando, né, as pessoas, né? As suas afinidades, e depois nós podemos ter afinidades espirituais, né? Modos de ver, modos de encarar a vida, modos de encarar determinadas situações na sociedade, e tudo isso vai aproximando as pessoas, né? E formando grupos afins. Então, necessariamente, não é preciso que você tenha vivido uma vida anterior com alguém por quem você tem uma grande simpatia para que essa simpatia exista, não é? A pergunta de Kardec é: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E os espíritos dizem que não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Exatamente, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Márcia, que chegou agora. Oi, Márcia, tudo bom? Boa tarde, querida, e a todos também. Boa tarde, Márcia. Que bom que você chegou, né? Vejamos o que Djalma e Ana Maria nos dizem a respeito disso. Eles falam o seguinte: as atrações e as afinidades podem ocorrer entre os homens e entre os espíritos, e estão sempre sujeitas aos pendores e tendências que um apresenta para o outro. Os bons procuram sempre quem está agindo no bem, enquanto os maus desejam conhecer os portadores da maldade, da crueldade, da perversidade. Os espíritos zombeteiros e preguiçosos procuram os fúteis e desocupados, numa ação contínua de achar parceiros. Isso é muito natural, né? Isso é muito natural. Algumas pessoas dizem que os opostos se atraem, mas efetivamente não são os opostos que se atraem, né? São os iguais. São os iguais que se atraem, né? Porque têm os mesmos interesses e acabam sentindo-se atraído pelo outro, não é? Efetivamente, dessa forma. Vejamos agora, então, a pergunta de número 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas
e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Os encontros que se dão algumas vezes, né? Algumas vezes, entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie, né, de relações simpáticas? E os amigos respondem o seguinte: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha que interessante que eles estão revelando aqui, né? Que existe entre os seres pensantes ligações que nós ainda não conhecemos. O magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor, né? É muito interessante você pensar que existe, talvez, né? Não sei, estou aqui conjecturando, com base na resposta dos amigos espirituais, que existam mecanismos, né, que unem espíritos com os mesmos interesses, unem espíritos afins. Né? É como se, vamos supor, tá? Eu estou apenas conjecturando. Vamos supor que você tem uma grande amizade por determinada pessoa e que esta amizade, que vai se fortalecendo ao longo do tempo, cria entre os perispíritos de vocês, né, um vínculo maior, uma ligação maior, como se fosse um cordão unindo os dois, né? E aí, em determinado momento, já que os dois estão encarnados, né, esse cordão, né, que está ligando os dois pode ser, né, pode ir de alguma forma se estreitando até que as pessoas se reencontrem. Não sei, estou apenas conjecturando, né? Mas os amigos espirituais nos dizem que entre os seres pensantes existem ligações que a gente ainda não conhece, né? E que o magnetismo é a bússola desta ciência, né? Dessa ligação que a gente não conhece e que mais tarde nós iremos compreender melhor, né? Então, a gente pode até imaginar que esses encontros, né, como foi a pergunta de Kardec, que esses encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam tão ao acaso assim, não é? Vejamos agora o que nos dizem os amigos aqui de Djalma e Ana Maria. Dificilmente acontece alguma coisa por acaso, né? Dificilmente acontece alguma coisa por acaso. Existe uma ligação magnética entre todos os seres da criação. E a simpatia decorre desse magnetismo, que une as pessoas de diferentes raças ou tipos, sem que se possa observar de imediato o porquê, que muitas vezes está concentrado no passado, mas em outras vezes parece que é automático, obedecendo a um princípio que ainda desconhecemos, né? A um princípio que ainda desconhecemos. E se a gente ampliar um pouquinho mais esse pensamento, né, vamos dizer que as famílias espirituais, né? As famílias espirituais, que são as famílias verdadeiras. Como as famílias verdadeiras, as famílias verdadeiras não, as famílias materiais têm vínculos, têm laços consanguíneos, as famílias espirituais podem ter um laço magnético que as une, não é? Alguma coisa assim que as une e que as atrai. E que, por isso mesmo, né, resultam naquelas simpatias e afinidades instantâneas entre pessoas que não são da mesma família, que não são, às vezes, da mesma nacionalidade, que não nasceram, obviamente, no mesmo local, mas que, quando se encontram, existe aquele estalo, né?
como se elas tivessem se reencontrado, quando, na verdade, não foi o que aconteceu nessa existência, mas pode ser efetivamente um reencontro de almas, né? Quem sabe se não é assim? Pergunta 389. De onde vem, agora, por outro lado, a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Isso é horrível, né? Quando isso acontece, é muito desagradável, muito desagradável. Às vezes, você inicia um novo emprego, quando você chega na empresa, né? Você começa ali um novo emprego, alguma coisa assim, aí você fala com todo mundo é muito simpático, mas determinada pessoa que você encontra lá, você sente uma antipatia imediata, sem nunca ter visto aquela pessoa antes, sem ela ter dito nada a você, né? É uma coisa muito interessante isso. E aí Kardec pergunta, né, de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Os amigos espirituais respondem: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falar. Exatamente, né? Então, pode ter ocorrido ali o encontro de dois espíritos que, numa vida anterior, né, não foram, digamos assim, amigos, né? Não tiveram nenhum tipo de afetividade e que agora estão se reencontrando, né? Estão se reencontrando e aquela falta de empatia, de afetividade, ressurge imediatamente. Ou talvez até espíritos que tenham sido inimigos, né, numa vida anterior e que agora se reencontram e aquela animosidade pretérita surge outra vez, né? E se nós não tomarmos cuidado, pode ir crescendo e repetir nessa existência o que aconteceu na outra. E isso é uma coisa que nós, espíritas, com o conhecimento que temos, né, que sabemos que não devemos ter nenhum tipo de sentimento infeliz para com quem quer que seja, se nós observarmos, né, esse tipo de sentimento surgindo dentro de nós com relação a alguma pessoa, nós temos que trabalhar isso. O ideal é que nós não deixemos que essa antipatia inicial, né, aumente, se desenvolva. Ao contrário, nós temos que buscar, de alguma maneira, né, quebrar aquele círculo vicioso de aversão, né, entre nós e a pessoa. Porque, de alguma forma, nós temos que imaginar também que, se Deus permitiu que nós nos reencontrássemos, pode ser que o objetivo seja justamente a reconciliação, não é? Então, quando nós encontramos, né, quando nós encontramos com algum espírito que efetivamente nos causa uma impressão desagradável de imediato, nós, como espíritas, devemos buscar combater esse sentimento, né? Buscar combater esse sentimento, porque efetivamente ninguém vem ao mundo para cultivar inimizades, não? Nós estamos aqui justamente para criar amizades, criar vínculos, aprender a nos amar como irmãos que somos. Então, se você em algum momento conhece alguém, essa pessoa lhe desperta uma aversão muito grande, é nossa responsabilidade como espíritas, sabedores, né, de que esta não é a nossa primeira existência, que já vivemos inúmeras vidas, já tivemos inúmeras existências e sabedores também do porquê de estarmos aqui, né? Que estamos aqui para reparar erros pretéritos, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornarmos espíritos melhores. A partir desse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, nós
temos que combater esse sentimento menos feliz que possa brotar dentro de nós com relação a quem quer que seja, né? Então, os amigos espirituais nos dizem que espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. São aquelas repulsas instintivas, aquelas antipatias gratuitas que muitas vezes sentimos por alguém a primeira vez que a vemos, né? Mas, como eu falei, precisamos, né? Precisamos trabalhar isso, né? Porque nós precisamos nos conhecer, né? E como está no Livro dos Espíritos, né? Aqui no nosso livro, mais à frente nós iremos ver, a forma que nós temos de nos modificar, de nos aprimorar, é nos conhecendo. Eu conheço-te a ti mesmo. E quando nós nos conhecemos, né, fica mais fácil identificar as coisas erradas que a gente ainda faz e trabalhar para eliminá-las de nossas vidas. E sentir repulsa, né? Sentir qualquer tipo de aversão por quem quer que seja de forma gratuita, não é um sentimento muito feliz, não é? Muito bom de se ter. Então, vamos combater esse sentimento na medida do possível, né? E aí vamos lembrar do ensinamento de Jesus do amai os inimigos. Não significa, né, que nós venhamos a chegar a desenvolver para aquela pessoa um sentimento de grande afetividade, como nós temos para alguém que nos é querido ao coração. Mas, pelo menos, que nós não busquemos prejudicar essa pessoa de forma nenhuma, né? E se ela precisar de ajuda, que nós a ajudemos, independente de não sentirmos por ela qualquer tipo de afinidade, muito pelo contrário, né? Mas aí nós vamos estar buscando exercitar aquele ensinamento de Jesus, que é o amar aos inimigos, né? Amar aos inimigos, não fazer o mal, né? Não fazer o mal deliberadamente àquela pessoa e, ao contrário, buscar fazer todo o bem, ajudá-la de todas as formas possíveis, a despeito da antipatia que ela nos desperta, né? Bom, vamos ver aqui o comentário do Djalma e da Ana Maria. Para estas perguntas de número 389. O comentário deles é o seguinte: também isso, né? Essa antipatia instintiva, essa repulsão instintiva, também obedece à lei que rege o magnetismo humano, fazendo com que as pessoas possam atrair ou sentir repulsa pelos seres da mesma espécie. Mas isso não é definitivo, como tudo que conhecemos, havendo sempre a oportunidade de mudanças e, às vezes, um sentido de antipatia, né, um sentimento de antipatia pode perfeitamente mudar com o tempo, transformando em um sentimento de amor. Isso que eles colocaram aqui também é um ponto bem interessante, né? Bem interessante. Algumas vezes, olha como isso acontece, pensem bem como isso acontece, já deve ter acontecido com vocês alguma vez. Algumas vezes nós conhecemos alguém sem que a pessoa tenha dito nada, né? Sem que ela tenha feito nada, esse sentimento de repulsa, de, digamos assim, de rejeição, brota dentro de nós automaticamente. Mas, com o tempo, você conhecendo melhor aquela pessoa, né? Você muda a sua opinião a respeito dela, né? E aquela pessoa que você achava, fulano é antipático, desagradável, isso e aquilo, você falou aquilo sem nem ter efetivamente tido nenhum tipo de experiência que o levasse a pensar daquela forma. Mas como você, de repente, vai continuar no relacionamento, de repente, se alguém com quem você tem que conviver diariamente, pelo trabalho ou qualquer outra coisa, você acaba descobrindo que a sua primeira impressão foi errada, né? E que aquela pessoa não é ruim como você achou que fosse, né? E algumas vezes você até escuta alguém falar assim para você: nossa, fulano, eu te achava tão antipático, né?
Mas até que você não é não, você é uma pessoa legal, né? Às vezes não tem pessoas que falam isso para a gente, né? Então, pode ser que efetivamente aquela primeira impressão que ela teve foi porque nossos espíritos, numa vida anterior, né, não eram simpáticos um ao outro, e aí o primeiro impacto foi esse, só que agora houve uma mudança, né? Houve uma mudança de comportamento dos dois até, né? E aí, quando o convívio aumenta, os dois espíritos acabam reconhecendo que aquela antipatia que eles sentiram à primeira vista não tem mais razão de ser, né? Pode muito bem ser isso também, não é isso? Bom, vejamos agora a pergunta de número 390, pergunta 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Ou seja, quando você sente uma certa antipatia por um espírito, por alguém, né? É porque você já está antevendo que aquela pessoa tem uma natureza má, ou porque é a sua própria natureza má, por isso que você sente essa antipatia? E aí os amigos espirituais nos explicam. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Exatamente o que eu comentei anteriormente, né? Exatamente isso. O fato, né, de dois espíritos serem antipáticos um ao outro não significa necessariamente que sejam maus, não é? Mas que podem ter interesses diversos, interesses diferentes, diferentes modos de pensar e de agir. E os amigos espirituais dizem que isso não é algo que vá ficar eternamente, né? À medida que eles dois vão se elevando, e eu diria até se conhecendo melhor, essas impressões negativas se apagam e essa antipatia pode vir a desaparecer. Exatamente, né? Exatamente assim. À medida que eles se elevam, as matizes se apagam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece, né? Então, necessariamente, o fato de duas pessoas serem antipáticas uma à outra não significa que sejam mais, né? Que sejam mais pessoas. Apenas não têm afinidades, né? E, como os amigos espirituais dizem, à medida que elas vão se elevando, né? E quando a gente se eleva, a gente começa a ver, né, todos os nossos semelhantes como irmãos em Cristo, né? Vamos estendendo o amor que existe dentro de nós à humanidade. É assim que acontece com os amigos espirituais, não é? Com os espíritos elevados. O amor deles não é circunscrito, o nosso ainda é, né? O nosso amor ainda é circunscrito aos familiares, né? Aos entes queridos, aos amigos, aqueles que a gente tem apreço. Nós não temos ainda essa capacidade de amar de forma indistinta e de estender, né, a nossa afetividade para a humanidade como um todo. Mas, à medida que o espírito vai se elevando, vai se aperfeiçoando, ele vai também ampliando a sua capacidade de amar, né? E aí a gente volta à questão, né? Espíritos que inicialmente sentiam antipatia um com o outro, à medida que foi um pelo outro, à medida que forem se elevando, essas barreiras vão caindo, né? E a simpatia vai surgir, né? Vejamos aqui os comentários dos nossos amigos. Só um minutinho.
instinto é sempre um sinal de segurança para qualquer ser. E geralmente adverte que determinada presença não é boa, dando ao espírito condições de avaliar melhor se deve manter relações. O conhecimento e a sabedoria dão condições de escolhas corretas para o espírito, mas isso só vem com o tempo. Não chega de uma hora para outra, como todos desejamos, né? É o tempo. O tempo vai efetivamente determinar, né? Quando o nosso conhecimento se ampliar também sobre outra pessoa, né? E quando nós nos tornarmos efetivamente pessoas melhores, né? Então, a gente vai conseguir fazer cair por terra determinadas barreiras, muitas vezes barreiras sociais, que a gente ainda traz, né? Tudo é da nossa evolução, tudo é do nosso aprimoramento espiritual, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade, né, de ver um irmão de caminhada que incorreu em erro como um doente, né? Como um doente. E muitas vezes, né, é muito difícil isso para nós, né? Sobretudo para com os criminosos, para aquelas pessoas que cometem, muitas vezes, crimes terríveis, né? É muito difícil nós conseguirmos desenvolver dentro de nós qualquer tipo de sentimento, de compaixão, de indulgência para com aquela pessoa. Em geral, o que todos pensam, né, é que aquela pessoa deve ser totalmente eliminada da face da Terra. Esse é um trabalho que nós precisamos fazer e que é muito difícil. É muito difícil para espíritos como nós nesse nível evolutivo. Mas, efetivamente, nós precisamos começar a olhar esses irmãos menos felizes que cometem crimes, muitas vezes crimes terríveis, né, como um médico que examina um paciente muito doente, né? E aí o médico, ele não vai ter repulsa pelo doente porque ele está doente, nem vai culpá-lo, né, por ter contraído a doença. O médico vai entender o seu mal e buscar curar, né? Então, eu penso que é isso que, com o tempo, nós conseguiríamos fazer. Quando nós estivermos, né, mais evoluídos espiritualmente, nós olharemos esses irmãos, né, que cometem crimes contra o patrimônio, contra a vida, né, como doentes da alma. E aí, olhando esses irmãos como doentes, nós seremos mais complacentes para com eles. Não digo que eles não devam ser, né, não devam ser punidos pela lei dos homens e pela lei de Deus, não. Mas eu penso que nós devemos desenvolver também uma certa compaixão, né? Eu, particularmente, não acho de forma nenhuma correta as condições de vida, né, que a população carcerária tem no Brasil. Eu acho que aquilo ali é horrível, né? Que o Estado deveria possibilitar àquelas pessoas verdadeiras condições de reabilitação, né? Verdadeiras condições de reabilitação, com penitenciárias limpas, sem esse risco todo de sofrerem violências e morte dentro das penitenciárias e, sobretudo, dentro das penitenciárias, escolas, educação, sentimento, instrução religiosa e trabalho útil. Eu acho que é terrível para essas pessoas ficarem encarceradas em cubículos, umas sobre as outras, em condições horríveis,
sem fazer absolutamente nada. Né? Então, eu acho que o sistema carcerário brasileiro precisava ser totalmente reformulado, com cadeias decentes, onde os presos tivessem condições de vida decentes e verdadeiras condições de ressocialização, estudando, tendo orientação religiosa e, sobretudo, trabalhando. Né? Porque do jeito que está, a gente não vai conseguir ressocializar essas pessoas nunca. A maioria sai desse convívio terrível muito pior do que entrou. Né? Então, precisamos observar isso. Né? Conforme dizem os nossos amigos aqui, o conhecimento e a sabedoria das condições de escolhas corretas para o espírito só vem com o tempo. Não chega de uma hora para outra. Né? E se nós sentimos uma certa antipatia por uma pessoa de imediato, é o tempo, né, que vai nos possibilitar desenvolver sentimentos mais fraternos para com ela. Né? Vamos agora à pergunta de número 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é o pior ou o melhor? Olha que pergunta, né? Se a antipatia nasce, né, naquele espírito que é o pior dos dois ou o melhor entre os dois? E os amigos espirituais dizem numa e noutra. Né? Se existe já uma certa animosidade entre aqueles espíritos, animosidade de vidas pretéritas, a animosidade já existia, ao se reencontrar, e a antipatia vai ser recíproca, imediata, e não um vai ter antipatia e outro não, né? Numa e noutra. Mas a causa e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio, nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Voltando à pergunta de Kardec, a antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é o pior ou o melhor? Né? E aí os amigos espirituais colocam muito bem, nasce nos dois. Aquele que tem um comportamento desvirtuado, de repente vai sentir antipatia pelaquela pessoa que ele reconhece de imediato como sendo uma pessoa boa, porque ele sabe que ela não vai aprovar o seu comportamento, que ele, de repente, não vai poder se mostrar como verdadeiramente é, porque ela não vai aprová-lo. E isso já vai, né, despertando dentro dele uma certa animosidade, porque ela é diferente. Ela é diferente dele. E a outra pessoa, que não tem sentimentos maus, ela vai simplesmente, né, reconhecer que aquela pessoa tem um comportamento que não é algo que ela considere correto, e ela simplesmente vai se afastar, vai evitar. Né? Isso também ocorre. Né? Isso também ocorre. Às vezes, você está num ambiente em que, bom, outra vez, ambiente de trabalho, né? Porque ninguém pode escolher os colegas de trabalho, né? Ambiente de trabalho em que tem uma pessoa que tem um comportamento que você absolutamente não aprova, você simplesmente pode evitá-lo. Né? Mas não necessariamente desenvolver sentimentos de ódio, de rancor, né, para com ela. Simplesmente deixe que ela viva e viva a sua vida também. Não é? São situações assim. Porque, às vezes, o comportamento, né, daquela pessoa não é um comportamento que nós consideremos adequado, mas o problema é dela, né? A vida é dela. Mas já que
ela tem um comportamento que você não considera adequado, a forma de falar, de se expressar, de se portar, não é aquela que você acharia mais conveniente, então você se afasta, mas deixa ela viver a vida dela, como ela quiser, não é? Ela talvez desenvolva uma certa animosidade com relação a você, justamente por você ser diferente e por ela, no fundo, saber que você não a aprova. Né? Bom, vejamos o comentário aqui dos nossos amigos sobre esse questionamento. É claro que o espírito mais inferiorizado vai expressar primeiro a sua antipatia, mas o evoluído também não está isento de ser atingido por esse sentimento negativo. E só mesmo uma vigilância constante pode nos livrar dessa ideia de corrigir os outros. Na maioria dos casos, os espíritos bondosos se afastam dos imperfeitos, até mesmo para não provocar constrangimentos, o que é, com certeza, uma forma de caridade. Né? Exatamente. Você não concorda com aquela maneira de ser, com aquele comportamento. Você também não tem que buscar corrigir a pessoa, porque muitas vezes você não vai conseguir. Ela não quer se modificar, ela está muito bem como está e não quer nenhum tipo de mudança. Então, o que você tem a fazer é se afastar. Né? Como eu disse, viver e deixar viver, né? Bom, vamos então aqui observar agora nosso livrinho, né? Síntese de O Livro dos Espíritos, do Godoy Paiva. Vamos ver qual é o comentário que Godoy Paiva faz a respeito, né, dessa questão de simpatia e antipatia terrenas. Dois seres que se conheceram e estimaram, encontrando-se noutra existência corporal, podem sentir-se atraídos um para o outro, ainda que não se reconheçam. Muitas vezes, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, são resultantes da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conhecemos. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde este mundo compreenderá melhor. A repulsão instintiva, experimentada por algumas pessoas, é proveniente de se tratar de espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem sem se falar. E aí a gente entende muito, né, gente? Entende muito essas sensações que temos, né, de simpatia imediata ou de antipatia imediata quando conhecemos alguém. Algumas vezes não acontece nada, você conhece a pessoa e tal, e nada ocorre, né? Nem antipatia, nem simpatia imediata. Com o tempo você até pode desenvolver uma amizade maior e tudo mais, mas existem alguns casos em que a coisa é muito imediata, né? Tanto a simpatia quanto a antipatia, né? Tanto a simpatia como a antipatia. Então, é interessante, né, nós conhecermos o porquê, né? E, como eu sempre falo, a doutrina espírita nos explica tudo, né? Nos explica tudo. Sempre tem um porquê lógico, inteligente, para nos explicar alguns mistérios, supostamente, né, da nossa existência. Vejamos aqui o que nos diz o Eurípides Kuhn neste livrinho, que é 150 anos de Allan Kardec, né? Esse livrinho que Eurípides Kuhn publicou em comemoração aos 150 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, né? E ele fala, né, ele faz um resumo também sobre essa questão que nós estamos vendo da simpatia e antipatias terrenas. E Eurípides Kuhn nos fala o seguinte: conquanto não se reconheçam,
não é raro dois seres se encontrarem e, de imediato, sentirem simpatia ou antipatia recíprocas. Isso evidenciando circunstâncias de vidas anteriores. Né? Vamos cumprimentar a nossa querida Rosana. Oi, Rosana. Que bom que você chegou. Quase no finalzinho do nosso estudo, mas chegou, né? O importante é você estar aqui, né, querida? Muito bem. Então, o Eurípides fala, né? Conquanto não se reconheçam, não é raro dois seres se encontrarem e de imediato sentirem simpatia ou antipatia recíprocas. Isso evidenciando, né, circunstâncias de vidas anteriores. Por outro lado, nada impede que haja simpatia, antipatia em espíritos que não se conheçam. Então, logo se aproximem. Impera aí em ambos a sintonia ou repulsa fluídica, segundo o patamar vibracional de cada um. Olha que interessante, né? Como ele já abordou sobre esse ponto de vista, né? Quando existe a simpatia ou a antipatia recíproca, é uma questão de sintonia, né? Sintonia ou repulsa fluídica, de acordo com o padrão vibratório de cada um, né? A antipatia recíproca tanto pode acontecer entre espíritos bons como entre espíritos maus, né? No primeiro caso, o mais evoluído providenciará a reconciliação. No caso de apenas um ser bom, isso sinaliza que ele capta mais vibrações e se afasta do mal, por quem ora sem recriminar. Né? Por quem ora sem recriminar. Exatamente, é o que o Eurípides está falando aqui, que nós já vimos, não é? Você tem espíritos bons, eu não vejo como espíritos bons terem antipatia um pelo outro. Não vejo isso. Eu acho que você pode ter, né, eu acho que é mais fácil você ter, de repente, dois espíritos, né, que ainda estão pouco evoluídos, e os dois são espíritos pouco evoluídos e não têm simpatia um pelo outro. Não é o fato de serem pouco evoluídos que vai fazer com que eles se atraiam, não. Quantas vezes nós vemos, né, casos de, às vezes, criminosos que se odeiam. Ambos são criminosos, mas ambos se odeiam, né? E eu acho bem difícil, nunca, assim, que eu me lembre, né, nunca ouvi falar de casos assim, de pessoas boas, voltadas ao bem, que não se estimassem, né? Como aconteceu aqui de uma certa vez, ele tenha colocado mal aqui as palavras, né? Na verdade, às vezes, ambos são evoluídos, mas às vezes um é mais que o outro, né? Então é mais compreensivo, é mais cordato, é mais amoroso, né? E pode exercer, né, aquela bondade, sendo mais compreensivo com alguma situação, de repente, que ocorra entre os dois. Né? Mas quando, efetivamente, nós temos um espírito pouco evoluído, um espírito mais evoluído, né, entre aspas, um bom e um mal, o mal, em geral, vai buscar fazer alguma coisa contra aquele que o incomoda, ao passo que o bom, de uma certa forma, vai apenas se afastar, né, dele, mas buscará ajudá-lo se ele precisar e coisas assim. Né? Tudo vai depender efetivamente, né, tudo vai depender efetivamente do nível evolutivo dos espíritos envolvidos, né, da sintonia, da afinidade, né? Mas nós ficamos cientes, claros, né, muito bem entendidos de que isso são resultantes, muitas vezes, de relações existentes em vidas passadas ou, simplesmente, de afinidade fluídica. Ok? Bom, Rosana aqui nos dando um alô de Corumbá, né, no Mato Grosso do Sul, né? Que bom, né, Rosana?
Estamos aguardando que você retorne ao Rio de Janeiro brevemente, né? Nossa amiga Rosana, que mora em Corumbá e no Rio de Janeiro também. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso estudo de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o que foi dito e comentado aqui e que possam estar aqui conosco na próxima semana, ok? Então, já quase 18 horas, já vamos antecipando aqui o nosso boa noite para todos, né? Desejando que fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.